jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns desafios que a gente enfrentou internamente aqui no Labs e no Magalu pra lidar com toda essa crise do Covid e toda essa urgência de se trabalhar remoto de uma hora pra outra, né? Muito embora a gente já tenha aí uma certa prática nisso, acho que o nível de habilidade de lidar com todo esse cenário trouxe adversidades pra gente. E pra isso eu trouxe só pessoas do Magalu, né? Porque como é internamente, faz todo sentido. Eu sou Bruno Motarrego, diretor de segurança da informação do Magalu e do Luiza Labs. Olá pessoal, sou Luiz Massad, diretor de gestão de pessoas do Magalu e da Nets e do Labs. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Carlos Ismanioto, mais conhecido como Hortelã, né? Uma longa história. E eu sou head de infraestrutura aí do grupo Maganetes. Aí. Boa, então vamos lá. Quantas pessoas da equipe de cada um de vocês, que tá remoto, né, rodando nesse momento, e de quantas unidades vocês cuidam, né? Porque todos vocês têm essa particularidade de ter que lidar com vários sites físicos diferentes, né? Bom, hoje, né, o time de infra, ele é conhecido como IPAT, é um nome bem chique aí, chamado Infrastructure Production Engineering Team. Qual que é o mascote? O mascote é o Snoopy, né? Porque pet, cachorrinho, né? Então a gente colocou aí o Snoopy aí como mascote. E a sacada do IPAT é um time, quando a gente desenhou ele, é justamente para ser um time cross-company, né, que iria apoiar ali com infraestrutura, não somente, né, o Magazine Luiza, mas todas as empresas que de repente a gente viesse a comprar, né, como aconteceu no Estante Virtual, estamos começando a fazer uma integração também. Se a gente colocar meio que na ponta do lápis ali, dá mais ou menos hoje um total de 47, 48 engenheiros no total dentro do iPad. Nós temos aí a galera do próprio Luiza Labs aí em São Paulo, temos a Netshoes também, o pessoal está em São Paulo, temos aí a galera de Franca também, dentro em Franca nós temos aí 2 squads, Uberlândia, né, através da antiga Softbox, que é aquisição nossa, e a Estante Virtual, que fica lá no Rio de Janeiro. Boa. Hoje tem um time de mais ou menos umas 45 pessoas, assim como o Hortelã, são pessoas que estão em vários sites. Como eu falei para vocês, a gente cuida hoje do RH, né, que a gente chama de gestão de pessoas do Labs, do Magazine, de tudo que é corporativo e da Nets. Então, a gente tem hoje times espalhados em Franca, em Uberlândia, São Carlos, São Paulo, nos sites também da Nets, né? E aí a gente também está fazendo um apoio com toda a parte estante virtual. Então, e aí desde o início todo o time apoiou bastante essa questão de movimentação, né? Em como a gente fazer um movimento de colocar todo mundo em home office. Eu acho que fora o Labs, né? As outras áreas ainda estavam aprendendo o que poderia ser esse home office. Então o time todo trabalhou muito forte desde a primeira semana, que a gente começou um pouco mais faseado, para que tudo acontecesse da melhor forma possível, as orientações, enfim. Então, o time tem trabalhado arduamente aí também, como o Hortelã comentou, como o Bruno comentou, para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Boa. Pra quem tá escutando e às vezes vai falar, mas corporativo do Magazine não é tudo? É que aí a gente tem a separação do que é loja, campo, do que é corporativo, né? É exatamente isso. Se você pensar assim, tudo que não é loja e o que não é logística, eu acabo cuidando. O time de segurança, a gente atende Netshoes, Estante Virtual também, Época Cosméticos, as empresas do grupo. Os nossos times estão divididos em São Paulo e Franca, né? A gente tem engenharia, operação, riscos, segurança corporativa, né? Esse movimento aí todo de pandemia, de trabalho remoto, a gente atuou fortemente com as outras equipes, viabilizar isso aí o quanto antes, né? Com foco de manter a mesma experiência do escritório para evitar perda de produtividade. Quantas VPN você liberou nesse tempo aí, Bruno? No mínimo umas 5.000. Cara, é VPN. Pra gente conseguir escalar, a gente fez um modelo baseado em papel, então conseguiu escalar bem aí em curto espaço de tempo. O que é esse modelo baseado em papel? Só para não parecer que vocês escreveram num papel, assim, porque é muito leigo e não tá... Boa. Então tem um modelo de autorização que chama RBAC, né, que é onde a gente define o papel das pessoas e associa essas pessoas ao grupo, né? Em vez de você tratar pontualmente os acessos de área, você escala para os papéis e oferecendo acesso nesse formato, né? De uns 30 papéis e associou as pessoas a esse papel que estava associado a um privilégio. E aí a gente conseguia, né? Porque associava essas pessoas e não tinha que tratar os acessos pontualmente. Isso ajudou a gente a garantir a mesma experiência que tem no escritório, garantir a produtividade e a velocidade nessa implementação. Foi legal. Boa. Acho que todos que sofreram com isso tiveram basicamente o mesmo tempo, né? Talvez loja tenha
tenha sido até antes, porque eu lembro que a gente, na verdade, minha memória é muito falha, então vocês me corrijam aí, mas pelo que eu lembro, os escritórios do Labs aqui de São Paulo, a gente saiu antes de todos os outros, de ir pra casa, acho que foi numa terça, daí na quinta-feira foi Franca, e na sexta foi todo mundo, se eu não me engano, e daí na outra semana foi o resto dos escritórios, né? Então acho que o tempo pra gente começar a lidar com isso foi bem curto, assim. Acho que é isso mesmo. A gente tentou, eu não sei se vocês lembram, mas começar a fazer um modelo de rodízio. Então, eu lembro que na terça, realmente, a gente já colocou 50% da população de home office, mas a gente viu que a coisa estava crescendo tão rapidamente que não ia funcionar. Então, a gente foi 50% e a gente juntou o grupo de risco, aí na quarta já estava 70%, na quinta foi 80%, quase 90%, e na sexta a gente já meio que teve que expulsar o pessoal que estava lá no escritório. Então, a gente fez até meio-dia na sexta e aí a gente teve que fazer isso, de novo, as estratégias elas foram mudando conforme o avanço, né, do vírus. Então foi uma fase de adaptação muito ágil, de flexibilizar, de pensar em tudo, acho que impactou todos os lados aí, né? Sem dúvida. Uma coisa que me chamou a atenção também, pegando esse gancho do massagem, é que a nossa liderança estava conversando sobre isso há algum tempo, né? Então a gente já estava endereçando alguns pontos, e isso facilitou que no momento aí de lockdown, a gente já estava com esse tema muito na ponta da língua, e quando a gente precisou atuar, já estava bem endereçado. Boa. Eu acredito que o time que mais trabalhou durante esse momento de crazy, né, do ponto de vista de redes, infraestrutura, foi o time do Brunão, junto com o time do Fábio Hilário, né, de operações ali, conectividade, mas embora a gente não teve tanta atuação, né, como eles, realmente foi bem crazy, assim, ver, né, as estratégias sendo alteradas em questões de horas, assim, sabe? Então, tipo, não, só um pouquinho, não, vamos pensar, daqui a pouco não, todo mundo fecha tudo, vai para casa, só abre o escritório para pegar monitor, alguma coisa, volta e acabou, todo mundo home office. Então foi bem interessante, né? Acho que é algo ímpar. Eu nunca vivenciei algo nesse sentido. Eu já tenho, assim, né, dentro das empresas que eu passei, uma cultura do home office bem interessante. Teve uma específica que eu só ia para o escritório uma vez por mês e rolava bastante, né, interação remota, igual a gente faz hoje, mas nesse ritmo, nessa velocidade, né, a questão da adaptabilidade, né, que a empresa demonstrou no momento de crise, realmente foi incrível. Boa. Abraço, Fabinho. O Fabinho mandou bem, mas o Hortelano aí, humilde, vocês contribuíram bastante aí para escalar os servidores fonte aí. A gente tem um cenário, né, a gente teve que o pessoal que saiu tinha alguns casos que aconteceram que as pessoas tinham que acessar com um pouco diferente, e aí o time de infra foi essencial para a gente evitar o toque desses no nosso ambiente. Então foi uma primeira linha de defesa ali muito importante. Então acho que foi muito bacana a ação. Isso deu uma dimensão para quem tá escutando aí de qual o tamanho dos times e qual o desafio, né? A gente aqui no Labs já trabalhava um pouco uma vez por semana. Alguns times tinham até uma flexibilidade maior de ter alguém que ficava mais tempo remoto e tudo mais. Mas esse lance todo de ter essa experiência remota já versus não ter nenhuma, como que vocês acham que ajudou ou impactou não ter, assim? Acho que no caso do Massad é uma visão de não ter, né? Mas no caso do Brunão e do Hortelã, acho que é no caso de, como todo Labs, já ter parcialmente e depois escalar bastante isso, né? Como que vocês acham que isso mudou esse cenário? Eu posso falar aqui, mas o cenário, na minha percepção, é um pouco diferente do que a gente tinha no dia a dia, né? No dia a dia a gente já tinha um acesso remoto para as pessoas que estavam mais conectadas com tecnologia, né? No momento da pandemia, a gente se cenário que as pessoas que não estavam tão envolvidas com essas tecnologias também começaram a atuar remotamente, né? Isso aí gerou um desafio para as pessoas, gestão, né? Eu percebi que no momento que a gente conseguiu acelerar a VPN, colocar todo mundo em casa remotamente, funcionando ok, surgiram demandas de, nossa, agora eu preciso conseguir acompanhar essas pessoas remotamente, né? E aí, falando aí de ferramentas que ajudaram a gente nesse cenário, eu notei a importância muito grande de ferramentas de colaboração, né? A gente usa o Slack, um feedback loop ali muito rápido, né? A pessoa escreve, o outro dá um joinha e você está interagindo, né? Quando você não tem uma ferramenta dessa ou não está familiarizada com uma ferramenta dessa, você depende do e-mail, você não sabe se a outra pessoa
pegou sua mensagem, está na velocidade que a gente precisa. Então começou a surgir esse movimento, a gente vai fazer essa gestão, como é que a visibilidade, como é que a gente vai dar um direcionamento para as pessoas que estão em casa, muito da área que não era muito conectada com tecnologia. Então, olhando para esse tipo de ação, de velocidade, de entendimento como é que as coisas estavam, a gente se beneficiou de ter algumas ferramentas corporativas muito bacanas que ajudaram toda essa gestão a acontecer e deixar todo mundo confortável, né? Porque nesse momento de um cenário, você tem aquele esquema, aquela empresa, muitas questões relacionadas à saúde mental, acho que o Massad pode contribuir, então as pessoas querendo mostrar que estão acontecendo, os gestores não estão vendo isso, então a gente começa a gerar um movimento, já que parte da tecnologia vai para o comportamental, e a gente experimentou tudo isso num curto espaço de tempo, né? E aí eu entendi o poder de uma ferramenta de colaboração, uma ferramenta corporativa que acelera o loop aí. O Slack a gente usa aqui no Labs mais forte, né? No Magazine como um todo a gente usa o Workplace, que pra quem não conhece, basicamente é o Facebook corporativo. Então acho que a gente, com o Magazine, também ajudou a ter feito essa mudança. Acho que há 1 ano e pouco que a gente tá usando o Workplace, e isso realmente faz toda a diferença. Pegando um pouco do gancho que o Bruno falou, né? Assim, a parte de gestão de pessoas, pra gente, o movimento ele foi muito positivo, apesar de tudo isso que a gente já comentou, né? De ter sido da noite pro dia, a gente tem que fazer bem atropelado e correndo, mas eu lembro que teve uma reunião com os diretores e que o Fred estava lá e estava passando um pouco do cenário e estava comentando o que a gente precisava fazer, enfim. E aí o time do Labs, né, foi lá, eu achava que tava o Henrique, tinha outras pessoas lá, e foi um momento que foi muito interessante, porque foi o Labs também se colocando e falando, pessoal, vai dar certo, fiquem tranquilos, a gente vai penar de diversas maneiras, porque a gente vai ter que se acostumar, a empresa toda trabalhando, mas a gente tem uma experiência e a gente está aqui para ajudar nesse sentido. Então, eu acho que isso, né, parecia um detalhe no processo, mas para mim fez muita diferença. E aí um pouco do que o Bruno falou, né, acho que vale a gente ressaltar que o movimento não é um movimento de passar a fazer home office num cenário comum, né? A gente não está fazendo um home office tradicional, a gente está vivendo aí um isolamento, enfim. Então, o que aconteceu foi, a gente teve que estruturar processos, e eu lembro que a parte que o Bruno falou de VPN, né, a primeira coisa que a gente falava mas todo mundo precisa? Por que todo mundo está pedindo? Então, gerou muita angústia desde o início, né, e as pessoas não sabiam o que ia acontecer, um pouco do que o Bruno comentou, como é que o meu líder vai saber que eu estou produzindo, as minhas metas vão mudar, como é que eu continuo o contato com as pessoas? Então, você passar de uma cultura, né, que a gente tinha mais no Magazine, de nunca fazer um home office vai para casa e você não vai voltar mais, né, a gente não tem um cenário de quando você volta, gera uma série de emoções, aí, uma série de inseguranças, angústias, né, de falta de estrutura, que a gente, como gestão de pessoas, teve que atuar muito fortemente, né, então, para acalmar as pessoas, para acolher, e eu acho que ajudou muito a gente na forma que a gente trabalha. Eu acho que o grande ganho que a gente vem tendo desse processo é aprender a trabalhar de uma forma diferente. Então, a gente questionar o volume de reunião, o tempo de reunião, se todo mundo tem que estar lá, se não tem uma forma mais eficaz da gente trabalhar, enfim. E eu acho que ajudou a gente a questionar os modelos que a gente já estava muito acostumado, e aí é mais difícil de você mudar. Então, acho que eu falo que é um MBA, né, pra gente, assim, de gestão de pessoas, de mudança, né, gestão da mudança, enfim. Mas eu vejo com bons olhos, apesar de tudo que a gente está vivendo ainda ter esse aspecto negativo, né, do medo, da insegurança que a gente vem vivendo, como forma de trabalho, eu acho que é um convite a repensar, né, eu acho que o Labs já tinha um pouco mais disso, né, um pouco mais de estrutura, mais foco em eficiência, eu acho que tem alguns aspectos, por exemplo, o Rito, que hoje se faz com 18 minutos, é algo que a gente começou a pensar e falou, poxa, será que então esse formato não pode ser estendido para outras práticas? Será que a gente tem que ter práticas de 1 hora, de 2 horas para tudo, enfim? E aí eu acho que foi forçado, mas eu acho que levou a repensar numa forma positiva. Acho que a gente reaprendeu a trabalhar de uma maneira melhor. Boa. Eu tenho essa mesma sensação também, concordo com o Massad. É óbvio, né, que é muito mais fácil falar quando você está inserido num contexto mais, digamos, né, da tecnologia, né, que é o caso de um time de desenvolvimento de software, segurança, né, infra, do que os times mais tradicionais, mais administrativos. Mas, assim, até para nós foi bem desafiador a questão de como que a gente consegue fazer um alinhamento melhor, né? Então, por exemplo, constantemente eu viajava para Franca para ter uma integração com
alguns times de lá. Estava no nosso planejamento, né, fazer uma integração com o Uberlândia. A gente estava começando agora a fazer uma integração com a Softbox, a antiga Softbox, no time iPad, né? Então, o Pedro Leite, com o time dele, fez uma única viagem para São Paulo a fim de ter uma reunião de alinhamento. Depois já foi decretado a questão de trabalhar de casa, né? Então, poxa, como que a gente continua fazendo essa integração? Então, tivemos também ali algumas dificuldades, apesar de toda a questão, né, de habilidade de trabalhar remoto. Então, eu acredito que eu fico me colocando no lugar, realmente, né, como o Massad disse, de pessoas de áreas mais tradicionais, o quanto foi desafiador pensar, né, que isso ia dar certo, mas ainda bem que deu certo, estamos aqui vivos, né, digitalmente, e eu acredito que o impacto desse trabalho feito remotamente, né, esse trabalho remoto que a gente tem feito, a forma como que o grupo se adaptou, a velocidade como hoje a gente consegue se comunicar, muito bem colocado pelo Massad também, a questão do rito, para mim foi um grande ganho, porque eu consigo fazer um alinhamento de rito agora, não somente em São Paulo, minha comunicação de rito eu tinha que fazer minha comunicação no rito São Paulo, ao mesmo tempo alguém representando o iPad fazer ali em Franca, ao mesmo tempo alguém fazer representando o Uberlândia, alguém representando o Neto. Hoje não, no único rito você consegue se comunicar com todos, né? Então é bem bacana algumas vantagens que a gente acabou se adquirindo durante esse período de adaptação. A única vez que o Pedro veio foi aquela que a gente foi jantar mesmo? Aquela lá foi não, ele já tinha vindo para São Paulo antes, mas aquela foi justamente a semana de integração dele. Putz, com o time dele, né? Do tipo, bem-vindo, agora vocês fazem parte do iPad oficialmente, é nóis. Então foi bem desafiador. Putz. Eu não vou falar que não existe saudades da integração física, né? Então, esse caso específico, né? Só para deixar um pouco mais as pessoas entendendo o cenário, tava eu, Gouveia e o Pedro no alemão, né? Então, quer dizer, bem saudade mesmo desses momentos. Cara. E foi bem sem querer, né? A gente de vez em quando faz isso lá de, a gente tá indo jantar aqui, quem tá mais tarde, né? A gente tá indo beber ali, tá indo jantar, tá indo fazer alguma coisa aqui. E aí a gente troca bastante e essa troca que a gente tem meio dinâmica, assim, no dia a dia faz falta pra caramba, assim. Pra dar um contexto pra quem tá escutando e viu a gente falando rito e não sabe o que é rito, no Magazine a gente tem uma coisa que é toda segunda-feira, primeira hora de trabalho do dia, né? Que normalmente é 8h30, 9 horas, ou se você tá no CD, é no começo do seu turno. Basicamente, o que a gente faz é pra todo mundo se encontrar e repassar resultados da empresa, comunicar qualquer coisa que seja relevante pra todo mundo daquele ambiente, ficar ciente do que tá acontecendo, do que aconteceu na semana anterior, do que vai acontecer naquela semana. Então a gente tem esse ritual que é semanal, toda segunda acontece. E acho que a primeira coisa que é quando alguém chega no Magazine, normalmente as pessoas tomam um choque porque eu nunca tinha trabalhado num lugar que tinha esse tipo de cerimônia. A gente tem um cumprimento que é bem característico e todo mundo também fica com cara de surpreso quando recebe isso, e eu não vou falar qual que é porque eu vou instigar vocês a um dia visitarem a gente ou num evento do Magazine ou num escritório, e aí vocês vão ser capazes de entender isso. Mas a ideia do rito é essa, é fazer esse alinhamento todo com as pessoas que compartilham o ambiente de trabalho ali. Acho que uma das coisas que ajudou bastante a gente também foi esse modelo de gestão distribuído e autônomo. Cada área consegue tomar as decisões e fazer as coisas de acordo com o alinhamento que a gente tem, e dali pra frente todo mundo tem responsabilidade de decidir dentro da sua área ali e fazer da melhor maneira possível. Eu acho sensacional, né? Esse modelo de centralizar, as pessoas decidem aí localmente nas áreas, né, nas diretorias executivas, e está muito alinhado com os executivos. Eu achei que o que garantiu esse sucesso nesse movimento que a gente fez, né? Eu vi o time do RH se movimentando com uma comunicação muito assertiva, trazendo um conteúdo super relevante aí para as pessoas. Eu vi o time de infraestrutura escalante para suportar todas essas coisas. Eu vi o time de operação atuando muito realmente aí nos possíveis desafios dessa operação. Então eu acho que esse modelo de gestão ajudou a gente a ter uma eficiência e uma resposta muito rápida para esse desafio que a gente
gente viveu aí nos últimos meses e ainda continua vivendo. Eu concordo bastante com o Bruno. Eu, quando cheguei no Magazine, eu fiquei bem impressionado com a estrutura que a gente tinha dentro desse modelo de gestão. Eu não tinha visto em nenhuma outra empresa. E o que eu acho muito interessante é que eu entrei e passei por toda a definição dos painéis no início do ano. Então, todas as reuniões, eu já estava muito, muito bem surpreendido pela questão da interação entre as áreas, né? Então, muitas empresas hoje, ela ainda trabalha muito em silos, né? Então, você acaba definindo meta para a área de tecnologia, e quando você vai para a área comercial, a gente tem que ficar forçando, né, uma interação, porque cada um tem uma meta que nem sempre se conversa. E eu acho que o modelo de gestão ele já trouxe isso antes da toda a pandemia. Quando aconteceu, eu acho que o Magazine também conseguiu se ajustar muito rápido em relação às metas. Então, a gente já definiu os comitês, né? Então, a gente tem várias frentes acontecendo. Esses comitês, eles são multifuncionais, você tem pessoas de várias áreas. E aí, dentro dos comitês, a gente redefiniu alguns KRs. Então, baseado um pouco no painel que tinha sido feito, mas, claro, agora uma priorização um pouco diferente, a gente conseguiu rapidamente redirecionar as áreas, priorizar o que precisava ser feito. Eu lembro que, assim, a gente fez isso no primeiro final de semana. Na segunda, após já todo mundo estar em casa, já começamos nos comitês. Então, apesar de você estar olhando para uma empresa de 40 mil colaboradores, redireciona rápido, né? Isso é impressionante quando você olha acontecendo. E eu acho que tem um outro ponto que também é essencial, que o modelo de gestão ele traz autonomia, que era um pouco do que vocês estavam comentando. A gente, sempre que fala de modelo de gestão de pessoas, de liderança, a gente sempre tenta trabalhar autonomia, tratar as pessoas como adultos, não ter mais a questão top-down, que todo mundo esteja envolvido nas decisões das áreas. E eu acho que o Bruno falou uma coisa no início que, para mim, é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Que todo mundo, ou as pessoas, às vezes, têm medo para saber se o meu gestor vai saber o que eu estou fazendo. Se eu não falei com o meu gestor hoje, não falei ontem, será que ele sabe o que eu estou produzindo, ou ela sabe o que eu estou produzindo? Quando você tem esse modelo bem definido de meta e os acordos estão bem claros, você não precisa ficar fazendo isso. O líder sabe o que você está produzindo e vai te cobrar da entrega. Então, você acaba tendo um modelo de gestão muito mais saudável, né, de pessoas. Você estimula de novo a autonomia, o pensamento crítico, e não fica lá no micromanagement, né, o dia inteiro. Mas e aí, você está conectado? Você está disponível? Você está fazendo o que aí na sua casa? Então, isso é o terror do home office, né? Então, eu acho que o modelo de gestão ajuda muito a gente a ter um momento um pouco mais saudável nesse sentido. Você falou um negócio que é legal, e eu queria pegar um gancho para puxar um tópico que é microgerenciamento. É exatamente isso que o Massad falou, sabe? Alguém ficar lá no seu pé querendo ver o que você faz o dia inteiro, sabe? Essa situação do trabalho remoto e tudo da maneira que a gente se organiza é bem orientado a gente saber contratar as pessoas que estão com comprometimento, com a compreensão, tem visão e capacidade crítica para ajudar a ponderar se aquele é o melhor caminho. Mas uma vez que a gente toma a decisão de ir para um determinado caminho como organização, essas pessoas que têm essas características, né, de estar comprometida e dedicada na entrega e tudo mais, seguirem aquilo ali. Microgerenciar não é relacionado a você ter um esquema de alinhamento frequente, contínuo e com uma cadência pré-determinada, né? Se for de hora em hora, possivelmente mas se for diário ou de manhã e à noite, não sei, talvez não. Mas se for relacionado a vamos fazer dailies sobre grandes projetos para descobrir as coisas que estão acontecendo e tudo mais, isso não tem nada a ver com microgerenciar, e eu acho que isso na real, é um dos fatores que trazem sucesso para a execução de projetos que envolvem muitas áreas, seja presencialmente ou seja na distância, como a gente está agora, né? É isso aí, Bruno. Assim, eu acho que você falou bem. O que é manter a comunicação fluida, né? Manter a comunicação acontecendo, ela precisa, né? A gente precisa disso nesse momento. Então, as dailies, as reuniões, se vocês fazem de 15 minutos todo dia, enfim, para mim não é microgerenciamento. Realmente, a gente está muito bem alinhado, porque nesse momento as coisas mudam, enfim, eu preciso estar sempre atualizado do que está acontecendo. O microgerenciamento é a mensagem de eu não confio em você. Então eu vou ficar lá em cima, eu quero saber o que você está fazendo, eu não te dou liberdade de você assumir a responsabilidade do seu trabalho. Então realmente são coisas diferentes. E aí, a gente está falando para muitos gestores, a mensagem tem que ser: eu confio em você, eu confio na tua entrega, no que a gente alinhou, e a gente vai conversar disso, sabe? Então é essencial para qualquer trabalho de home office. Vocês que já atuam por mais tempo aí nesse modelo
sabem que a pessoa precisa estar confortável, precisa estar segura, não pode ficar o tempo inteiro pensando, mas será que ele acha que eu tô aqui passeando, que eu não tô aqui produzindo? E isso enlouquece todo mundo, ainda mais nesse momento. Então, acho que é uma boa diferenciação aí que você colocou. Para dar uma dica também para todo mundo que é de gestão, desde coordenação até o céu, tipo assim, a melhor maneira de você trabalhar de maneira distribuída, pelo menos na minha experiência, aí vocês dão um pitaco de vocês, você combina, você dá uma estimativa de quanto tempo você acredita que aquilo vai durar, você combina que qualquer problema alguém vai falar com alguém, né, e alguém vai acionar quem precisa, e você marca checkpoints pra ver se tá tudo bem ao longo do caminho, assim, e segue com isso, sabe? Cada um precisa confiar no outro e ter responsabilidade pra seguir aquilo que se comprometeu. Pra mim, isso é o beabá e o básico de você trabalhar de maneira descentralizada e paralelizada pra otimizar força produtiva, sabe? Tem uma frase, tem duas frases, né, bem famosas de dois caras diferentes, um que é o William Hyman, né, aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né, ele é o dono dessa frase, né, tem um outro que é o Peter Drucker, que ele fala, se você precisa de algo, mensure-o, se não consegue mensurar, esqueça, entendeu? Então são dois caras de áreas diferentes, um, se não me falha a memória, era mestre de qualidade, né, alguma coisa assim, e o outro é o famoso pai da administração, né, então o interessante nessas duas frases é que elas têm uma intersecção muito interessante, que é a questão do mensurar, medir, né, então dentro do iPad, por exemplo, como eu faço hoje para tentar entender como o time está trabalhando, são vários times, são, como eu disse, né, um número expressivo é 48 engenheiros espalhados entre Uberlândia, São Paulo, Franca, né, e etc. Como que a gente faz hoje dentro do iPad para conseguir ter essas métricas? Obviamente, né, o segredo do sucesso, a primeira coisa é confiança, não tenha dúvidas nisso. Se você começa a liderar um time já com desconfiança do próprio time, já tem um problema aí, né? Acho que sempre quando eu trago alguém para dentro do time, numa nova contratação, a partir do momento que a pessoa passou pelo processo, passou pela entrevista, recebeu ali, né, o seu kit computador, né, vamos assim, para trabalhar, ela recebe junto com esse kit, para mim, nota 10 em confiança. Então a pessoa já começa com uma nota máxima, né? Então eu penso diferente. Tem gente que fala o seguinte, não, você tem que ganhar minha confiança. Na verdade, eu faço ao contrário, a pessoa tem que perder a confiança, né? Ganhar, ela já ganhou, assim, no primeiro dia de trabalho dela, né? Eu acho que esse é o grande segredo para mim, né? Particularmente para mim, eu penso dessa maneira. Isso é bem bacana porque as pessoas se sentem engajadas quando elas percebem que o líder confiam nela, né? Então elas se sentem mais empoderadas, elas se sentem mais responsáveis porque elas não querem perder essa confiança, né? Mas óbvio que a gente tem que ter alguns instrumentos de mensuramento ali, de mention para conseguir entender como tá as coisas. E aí dentro do iPad, o primeiro trabalho que nós fizemos bem forte, e isso foi antes da crise, inclusive, é reforçar a questão do uso da nossa ferramenta oficial de CADs, né? Nós usamos o Swift Kanban, que é uma espécie de gíria, né, para quem está ouvindo, ou se quiser pensar Trello, enfim, é um Kanbanzão, né, digital, vamos dizer assim, e lá ele nos permite a gente ter algumas métricas. Por exemplo, um CAD que entrou numa fila para ser atendida, quanto tempo ela demora para ir para ser concluída? E isso, na verdade, mesmo que você tenha 1, 2, 10, 15, 50, 200 engenheiros, existe uma média que isso gera, e essa média indica o seu poder de trabalho como grupo. Então você consegue depois entrar no detalhe e olhar o seguinte, por que essa squad, por exemplo, a média dela de entrega é menor do que as demais? Vamos tentar entender o problema, aí você consegue entrar no detalhe, você consegue entender, por exemplo, que talvez está faltando um braço adicional, então você precisa lutar por uma contratação, por um headcount, ou de repente aquela pessoa está doente naquela semana, ou de repente, enfim, você consegue ter instrumentos onde você consegue olhar de uma forma muito simples e pelos dados, pelos números, se basear neles e entender como está o comportamento da sua tribo, né, do seu squad, da área onde você toma conta de uma forma muito mais data-driven, né. Fora isso também nós temos as nossas práticas, né, de syncs, né, que é os dailies de manhã, onde a própria squad vai lá, convoca, né, os seus engenheiros e fala, e aí galera, como estão as coisas, beleza? Precisa de alguma coisa? Posso ajudar em quebrar alguma pedra aqui e tal, beleza? Tem aquele ritual famoso, né, do Scrum de 15 minutos, e no final do dia, isso foi uma novidade que a quarentena trouxe, né, porque a daily acho que todos os times de tecnologia geralmente praticam. A novidade para nós, na verdade, foi justamente um quick sync entre a galera de
Squad Leads, que acontece todo dia, próximo das 18 horas. Então, com o Quick Sync, nós montamos um quadro. Nesse quadro, ele está escrito lá, né? Boas notícias, problemas, novidades, e acho que tem mais um item agora que eu não tô lembrado aqui. Mas, enfim, dentro desse quadro, é como se fosse uma daily, a galera tem a oportunidade de falar. Os Squad Leads têm uma oportunidade de falar ali. Galera, boa notícia. Por exemplo, hoje nós entregamos um projeto muito difícil. É uma boa notícia, né? Problema. Tivemos 5 incidentes em produção. É um problema. Se por acaso surgiu um problema muito sério ali, que a gente precisa pensar esse problema e entrar no detalhe, aí eu consigo ir atrás e ir no detalhe, né? Enfim, então isso foi uma dinâmica que nós tivemos que fazer, né? Nós tivemos que reinventar ali para poder nos adaptarmos na questão do coronavírus. Na verdade, até refatorando a questão dos quadros, na verdade eu estou dividido em novidades, lições aprendidas, problemas e boas notícias. Isso é diário com todos os Squad Leads. Isso é bem bacana. Então a gente tem ali o próprio Swift Kanban que nos traz métricas. Nós temos ali as dailies que os Squad Leads realizam pela manhã com os times. E no final do dia nós temos ali também um Quick Sync que é justamente em cima desse quadro onde os próprios Squad Leads preenchem. O mais bacana disso, isso se tornou uma cultura dentro da tribo, então eu não participo em todas elas, entendeu? Então o que eles fazem? Eles preenchem o quadro, tiram um print daquele quadro e mandam num canal onde está a liderança. Então eles mesmos se alinham, não é uma coisa do tipo, não, o manager quer saber quais são as boas notícias dos problemas, é uma forma de os próprios Squad Leads estarem alinhados e automaticamente, como head da área, eu observo esse quadro e se tiver, como disse, né, algum problema ali, eu pinço isso, né, e vou dar uma olhada com mais detalhes, né, porque o nosso dia hoje, né, trabalhando em home office, ele é muito mais dinâmico, então eu tenho muito mais reuniões, eu tenho muito mais questões para resolver dentro de um workday nosso, né. Eu acho que para todo mundo que está trabalhando remoto isso, acho que o Massad, Bruno, né, o Brunão, o Gouveia, obviamente que estão aqui, podem contribuir com essa informação, mas a sensação de trabalho hoje até aumentou, né, porque você quebra um pouco a barreira entre o que é seu horário de almoço, seu horário de trabalho, seu horário de dormir, seu horário de trabalho. Você sempre está trabalhando, né? Simplesmente você coloca ali, fecha a porta do seu escritório, que você chama de escritório, que pode ser um pedacinho da sala, né? Uma salinha especial, etc. E ali você fica, né? Você só levanta para comer alguma coisa rápida e ir ao banheiro. Pelo menos comigo tem sido assim, né? Você perde um pouco essas orientações, né? Você não tem mais aquele horário de trânsito, horário de ida, horário de vida. Então, esse mundo mais dinâmico fez com que a gente se reinventasse na forma de estarmos sincronizados. Boa. O time que eu cuido, cara, a gente, observando as métricas do time de antes e depois, a gente vinha numa crescente de melhorar a cadência de entrega, diminuir operacional e umas coisas assim, que é um trabalho que a gente tava fazendo. E agora a gente ganhou uma curva um pouco mais acentuada, essas melhoras, desde que a gente ficou full remoto, saca? E o feedback do time inteiro é do tipo, putz, a gente se sente mais produtivo, assim, porque você foca melhor, sabe? E você troca de maneira mais produtiva quando você tem interação com os outros. Então, eu sinto que tem menos desperdício em interações e todo mundo é um pouco mais direto ao ponto e um pouco mais focado em extrair algo daquilo, né? Acho que isso é uma lição aprendida legal, assim, sobre isso. Que lições aprendidas a mais vocês têm pra compartilhar aí? Eu acho que, complementando um pouco o que o Hortelã falou, né, eu acho que tem que realmente pensar em todas as ferramentas possíveis para a gente poder ajudar a acompanhar, né, a produtividade, a ajudar o time em qualquer dificuldade que venha tendo. Mas eu queria também trazer esse outro aspecto, né, a gente sabe que a gente tem um volume de trabalho muito grande, acho que o Hortelã colocou bastante, né, você acaba não conseguindo mais diferenciar o que é casa, o que é escritório, enfim. E eu acho que é muito importante a gente, como gestor, pegando aí ainda o tema de gestão de pessoas, de liderança, a gente entender que momento que as equipes estão vivendo. E eu acho que quando a gente entra num modelo mais de home office, que tem calls aí constantes, né, e realmente a gente conseguiu, acho que tá mais focado em fazer determinada tarefa, então a gente entra em calls já com papéis e responsabilidades mais claras agora, essa é a minha visão, da parte positiva. Por outro lado, a gente não pode deixar de esquecer de perguntar como é que estão as pessoas, sabe? Que momento que essas pessoas estão vivendo. A gente sabe que tem pessoas que estão isoladas hoje sozinhas, sem família, tem pessoas que estão família com filhos em casa, porque não tem escola. Então, eu acho que a gente não pode descuidar um pouco desse processo de acolhimento dos nossos times. E isso vale, eu acho, inclusive para líder e não líder, tá? Nada impede
que a gente ligue para as pessoas ou no começo de uma reunião, pergunte como é que vocês estão, como é que tá a casa, como é que tá a vida, a família, enfim. Eu acho que faz parte, a gente não pode deixar que esse momento, pelo distanciamento, ele vire uma coisa muito automática também, sabe? De a gente sentar, e eu acho que a gente tem que ser, eu sou super a favor da eficiência, tá? Eu sempre lutei muito pra gente tirar as reuniões que não são necessárias, as pessoas que não deveriam estar lá, eu sempre fui muito a favor disso, mas eu acho que dá pra gente equilibrar reuniões rápidas, que são de meia hora, 15 minutos, e que a gente pergunte, como é que você tá? Posso te ajudar de alguma maneira? Você tá com alguma dificuldade? Quer conversar? Então eu queria ressaltar que é muito importante, a gente tá indo pra 5ª ou 6ª semana de isolamento, e a gente sabe que as pessoas, cada uma tem a sua própria dificuldade, então é importante a gente cuidar um do outro nesse momento. Boa, cara, eu acho que esse negócio de gente que gosta de gente é um valor do Magazine muito forte e a gente repara bastante nessas horas, né? É isso aí. Como vocês acham que esse cenário de trabalhar remoto vai afetar as pessoas, né? Acho que as empresas vão perceber que elas conseguem gastar menos e aquele negócio que todo mundo tá falando. Mas acho que tem outros aspectos mais particulares das pessoas e da interação que a gente vai ver possivelmente mudar também. E relacionado justamente às pessoas. O que vocês acham que tende a ficar assim, que a gente tá aprendendo com essa situação e vai permanecer? A parte mais incrível desse momento de trabalhar, né, todo mundo remoto, é a velocidade que eu tenho hoje como gestor de conversar com qualquer um da tribo em a qualquer momento. Então, antigamente, por exemplo, antes da crise, eu sentava junto com a squad chamado Salsa, né? Por questões físicas, etc., obviamente, né? Todo mundo distribuído em vários sites, não dá para você concatenar todo o time ali numa mesma sala, né? Isso é óbvio. Então, de alguma maneira, a Salsa tinha um pouco mais de atenção do hortelã, vamos dizer assim. Hoje não, hoje eu consigo ser um pouco mais equalitário. Tá todo mundo ali online, né? Na tela do nosso computador, da mesma forma que a gente está conversando agora aqui, eu coloco os squad leads, todo mundo ao mesmo tempo ali junto. Então, o alinhamento para mim se tornou um pouco mais rápido. Eu acho que, obviamente, retornando, a gente vai ter novamente, né? Vou estar novamente junto com a squad de Salsa, um pouco mais presente ali, eles vão ganhar um pouco mais de atenção, mas esse aprendizado de usar a ferramenta chamado, né, videoconferência, por exemplo, de uma forma muito mais eficiente, eu acredito que é o que fica. Outra coisa que eu acho que fica para nós, né, como empresa, e aí eu entendo muito bem que, no caso da Magazine Luiza, né, uma empresa de mais de 63 anos ali de tradição, etc., né, diferente de uma startup com uma viés de Vale do Silício, etc., eu acredito que a profundidade do aprendizado que este momento trouxe para a questão da conectividade através da internet, ele é muito rico. Ele é muito, muito rico mesmo. Então, eu acredito que poderá surgir, né, grandes ideias, grandes iniciativas, até novos produtos desenhados para esse momento. A gente já viu novos produtos sendo desenhados justamente pela crise. Né? Naquela pressão, naquele calor, imagina quando passar tudo isso, a gente tiver a ideia, ou condições de parar, respirar e falar, cara, vamos viajar na maionese? Vamos pensar em produtos, vamos pensar nisso, vamos pensar em novos processos, vamos pensar em novas ideias que possam auxiliar o Magalu. Eu acredito que vai surgir muita coisa boa, cara. Eu acho que o aprendizado que está trazendo, até mesmo pra gente, que já tem um viés de tecnologia, é muito forte. Eu tenho lido bastante coisa fora aí, e, por exemplo, o Twitter anunciou hoje que o trabalho remoto agora é oficial forever, para sempre, se a pessoa quiser. As outras empresas estão com uma política, lembra, tem uma empresa, um banco aqui, né, na verdade um banco de investimento, já anunciou que é depois de dezembro. Então, a gente está falando do novo normal. E esse novo normal é um trabalho remoto, é um mundo mais digital, é um mundo que, né, por conta de ser mais digital e tem um monte de gente chegando, tem alguns riscos extras de segurança. Então, daqui para frente vai aprender a se adaptar a esse novo normal, né, esse novo mundo que chegou para ficar, né? As empresas estão notando alguns benefícios do trabalho remoto, algumas pessoas estão também notando esse benefício. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Não sei se vocês olharam no horizonte aí, para quem está em São Paulo, a poluição foi reduzida, então
isso consegue ajudar a gente em vários aspectos e o mundo está seguindo nesse caminho. Então eu acho que o que fica é uma transformação digital ainda mais acelerada por conta desse movimento e que todo mundo se beneficia com isso, né? Eu super concordo aí com o que vocês colocaram. Eu acho que não tem muita volta. Eu acho que o que a gente vai encontrar passado esse momento é um novo futuro, assim, não tem como voltar para os modelos que a gente tinha de trabalho. Eu acho que todas as empresas que a gente vem conversando como RH, a gente tem muita troca aí de mentes para saber o que está sendo feito, até para a gente poder se ajudar. Eu acho que esse é um novo mundo, um novo aspecto para mim do novo mundo que eu gosto muito. Eu acho que a gente vai ser mais cooperativo e não só, eu acho que internamente, mas ao olhar outra empresa, eu acho que aquela questão de adversários, da gente não se ajudar, da gente tá sempre numa batalha, numa competição de soma zero, né? E eu acho que muitos livros aí que falam de administração bateram por muitos anos na tecla. Eu acho que a gente vai mudar. E eu acho que já era a hora da gente começar a enxergar o mundo de uma forma muito mais cooperativa. A gente, claro, tem os nossos concorrentes, a gente, claro, tem algumas competições que existem naturalmente, mas a forma que a gente encara esse mundo, ela tem que mudar. E aí eu acho que a gente realmente vai ter, até por essa questão digital que vocês trouxeram muito bem, acho que a gente vai estar muito mais cooperativo. Eu acho que eu acho que os profissionais, eles vão ter que expandir os horizontes. Então hoje a gente já falava isso, mas agora não dá mais para eu conhecer apenas da minha diretoria, não dá mais para eu saber apenas de uma área de negócio. Está tudo muito conectado. Até porque a gente vem falando bastante da mudança do comportamento do consumidor, né? Nada mais é como era, assim. As pessoas, eu tenho acompanhado alguns comitês e vocês sabem que o consumidor que entrava e comprava um certo produto e aí a gente já tinha logo em seguida o que ele costumava olhar, já mudou também. Então, eu acho que para mim traz muito essa questão de trabalhar com maior eficiência, mais uma cooperação maior, um olhar pra gente, acho que tá muito mais trabalhando como time, olhando como que a gente pode se ajudar. A gente tem falado com outras empresas, tentando ajudar outras empresas nesse momento. Então, é um olhar muito mais altruísta. E eu acho que isso é muito benéfico para todo mundo. Acho que quanto mais a gente se ajuda, melhor fica a empresa, a nossa vida, tudo, enfim. Então, eu acho que é um momento que está levando a gente, de uma forma forçada, a refletir sobre isso. Então, eu gosto do futuro que vem, mas eu acho que como Hortelã e Bruno comentaram bem, a gente não pode encarar que vai voltar tudo o que era. Não existe essa possibilidade. Eu acho que o risco é, se eu encarar assim, eu me frustrar muito. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô em todas as redes aí como BF Gouveia. Eu também tô em todas as redes sociais com Bruno Mota com 2Ds Rego. Eu não sou heavy user de redes sociais, mas tô lá. Quem quiser, eu tô super à disposição. Obrigado. Boa. E eu tô no LinkedIn, na verdade, é o que eu mais uso hoje. Luiz com Z, Felipe Massad. Quem quiser me seguir lá e trocar mensagem, super bem-vindos. Boa. Eu tô no LinkedIn e no Twitter, né? No Twitter você pode me encontrar lá como @6manioto, no LinkedIn também, né, como /in/ismanioto. Boa. Em todo caso, todos os links de todos os perfis sempre ficam aqui na descrição do episódio. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Fala aí, pessoal.